programa Radar Agro, seu programa sobre inovações tecnológicas voltadas ao agronegócio, continua aqui diretamente do Agro Summit 2025. A gente vai falar sobre gestão, gente. Gestão é muito importante e a Alimente, empresa expositora aqui do evento, trouxe uma solução super inovada, uma solução diferenciada para a gestão de frotas. Quem vai falar comigo sobre isso é o André Purri, que é CEO aqui da Alimente. André, muito obrigado por falar com a gente. Seja bem-vindo ao Radar Agro. O que é essa solução e qual que é o grande diferencial dela, André? Legal. Primeiro, é um prazer estar aqui falando com você, Anderson. É um prazer estar aqui fazendo parte desse evento. Basicamente, hoje a gente é líder quando a gente fala de empresa de grande porte para benefício. Então, a gente atende empresas muito grandes como Heineken, Pfizer, Nissan, quando a gente fala de refeição e alimentação, só que a gente quis trazer especificamente aqui um lançamento de um produto nosso, que é basicamente controle de frotas para empresas no agro, que a gente vê que elas ainda são muito analógicas e tem muita ineficiência quando a gente fala de basicamente roteirização, rede de aceitação, quais postos vão aceitar o cartão que atualmente as empresas dão para fazer o abastecimento, o preço que esses postos cobram. Então a gente consegue oferecer um cartão bandeirado. Então, basicamente, qualquer posto de gasolina vai aceitar, você não precisa fazer um desvio de rota, perder eficiência. Esses postos geralmente são mais baratos, então você consegue ter uma economia dupla aqui, primeiro pela eficiência de rota, segundo pelo preço do combustível, basicamente, e ter a mesma gestão que qualquer outra empresa. Então, odômetro, preço do combustível, nota fiscal, todos os controles que você precisa ter, e no nosso back-office você tem todo um dashboard que mostra todos os dados transacionais, de quilometragem, preço do combustível, quanto ele rodou de um abastecimento para o outro, então, e várias flags caso alguma dessas métricas não estejam de acordo com o que deveriam estar. Então, basicamente, a gente consegue trazer uma gestão muito mais eficiente, mais liberdade e economia para as empresas em relação à frota em si. Essa gestão com mais eficiência, né, ela traz muitos benefícios, né? Elimina riscos, elimina custos, no final das contas, economia no bolso do proprietário, né, do dono do negócio. Perfeito, assim, a gente fala de uma dupla economia aqui, né? Primeiro pela eficiência do trajeto, você não precisa ter mais desvios. Segundo, os postos, eles são mais baratos, que não aceitam empresas de arranjo fechado. Além disso, a economia do tempo de quem está fazendo toda a gestão. Então, você não precisa ter uma equipe de 3, 4 pessoas, compilar a nota. Então, está tudo em um único lugar, já com os dados tratados, mastigados, para te ajudar na tomada de decisão, sem falar que evita qualquer tipo de fraude, de desvio de finalidade. Então a gente está falando que basicamente a gente consegue cercar todas as frentes para que tudo ocorra de acordo com o planejado. E dessa forma, como você falou no controle do dashboard, quem tem o acesso a essas informações vai ter o controle de tudo ali, né? Desde gastos, locais, como você falou. E como que é a dinâmica desse controle? Como que ela acessa isso? É um template? É uma página? Todas as transações que são realizadas, as informações que são imputadas, elas vão diretamente para o nosso back-office. Então, o administrador da empresa, basicamente, ele vai conseguir ter acesso a todos os dados transacionais. Então, quanto gastou em cada posto, o cartão é vinculado à placa do veículo, então, tal veículo, quanto ele gastou, quanto ele rodou antes do próximo abastecimento, de acordo com o odômetro, quanto ele está pagando por litro, qual que é o consumo médio por litro. Então ele consegue ter todas essas informações automaticamente no momento da transação. Então ele basta acessar o nosso back-office. Instantâneo. Então não precisa importar uma planilha ou algo. Caso você queira exportar uma planilha, você consegue, mas você não precisa imputar nenhum dado. Os dados já são imputados de acordo com a transação em si. Passou o cartão, colocou as informações. Acionou, subiu. É isso aí. E Paulo, vocês estão com uma penetração muito forte no agronegócio, você comentou comigo, né? E estão expandindo o mercado. Qual que é a perspectiva aí para os próximos anos para a Alimente? Esse ano a gente deve pelo menos dobrar de tamanho. A gente hoje já atende mais de 250 mil colaboradores e são mais de 1.500 empresas atendidas. E com essa solução a gente pretende entrar num setor que é, como eu comentei, o agro é o que sustenta o Brasil, basicamente, né? Um terço do PIB, né? Grande parte do Brasil. Só que ainda assim é muito analógico, você não consegue
ter contato com essas empresas de uma maneira digital tão eficiente, né? Então a gente está estamos comparecendo em vários eventos, expondo em vários eventos e a gente está tendo um resultado muito positivo. Então a gente apresenta essas soluções, as empresas, pô, não sabia nem que era possível isso, né? Então, assim, o nosso, desde o começo do ano, né, não a partir de maio, já está em junho, né, na verdade, é que a gente dobra ainda esse ano, tá? Tanto de TPV, que é volume transacionado, quanto em número de empresas. Nossa equipe triplicou do meio do ano passado até esse ano, então a gente está com muito mais força de trabalho também para conseguir atender as demandas dos leads que chegam. Isso aí. Obrigado, viu, André, pela sua atenção. Eu que agradeço. Seja bem-vindo ao Radar Agro, viu? Obrigadão. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Nossa cobertura aqui da edição 2025 do AgroSummit, ela continua. Que tem muito mais por aí para vocês. A gente se vê numa próxima. Um abraço.